Atravessando o Teu Mar Vermelho, Florence Scovel Shinn. Uma das histórias mais dramáticas na Bíblia é o episódio da travessia do Mar Vermelho pelos filhos de Israel. Moisés os liderava para fora da terra do Egito, onde estavam mantidos em cativeiro e escravidão. Eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios. Os filhos de Israel, como a maioria das pessoas, não gostavam de confiar em Deus. Eles murmuravam muito. Disseram a Moisés: "Não é esta a palavra que te dissemos no Egito, dizendo: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto." E Moisés disse ao povo: "Não temais, estai quietos e vede a salvação do Senhor, que ele mostrará a vós hoje. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Pode-se dizer que Moisés incutiu a fé nos filhos de Israel. Eles preferiam ser escravos de suas antigas dúvidas e medos, pois o Egito representa a escuridão, do que dar o salto gigante na fé e atravessar o deserto em direção à terra prometida. De fato, há um deserto para atravessar antes de chegar à terra prometida. As velhas dúvidas e medos acampam ao seu redor, mas sempre há alguém que lhe diz para seguir em frente. Sempre há um Moisés em seu caminho. Às vezes é um amigo, às vezes é intuição. E o Senhor disse a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e dividi-o, e os filhos de Israel passarão em seco pelo meio do mar." E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar recuar por um forte vento oriental toda aquela noite, e tornou o mar em terra seca, e as águas se dividiram. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas eram um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios perseguiram e entraram atrás deles pelo meio do mar, até mesmo todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Então o Senhor disse a Moisés: "Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros." E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar voltou. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros de Faraó, e todo o exército de Faraó, que entrou no mar após eles. Não restou nem mesmo um deles. Agora lembre-se de que a Bíblia está falando do indivíduo. Está falando do seu deserto, do seu mar vermelho e da sua terra prometida. Cada um de vocês tem uma terra prometida, um desejo do coração, mas vocês foram tão escravizados pelos egípcios, seus pensamentos negativos, que parece muito distante e bom demais para ser verdade. Consideram confiar em Deus uma proposição muito arriscada. O deserto pode provar ser pior do que os egípcios. E como você sabe que sua terra prometida realmente existe? A mente racional sempre apoiará os egípcios. Mas mais cedo ou mais tarde algo diz: siga em frente. Geralmente são as circunstâncias que o forçam. Vou dar o exemplo de uma aluna. Ela era uma pianista maravilhosa e havia tido grande sucesso no exterior. Ela voltou com um livro cheio de recortes de imprensa e um coração alegre. Um parente demonstrou interesse por ela e disse que a apoiaria financeiramente em uma turnê de concertos. Escolheram um gerente que cuidaria das despesas e das reservas. Depois de 1 ou 2 concertos, não havia mais fundos. O gerente os havia pegado. Minha amiga ficou desamparada, desolada e desapontada. Foi por volta dessa época que ela veio até mim. Odiava o homem e isso a estava deixando doente. Tinha muito pouco dinheiro e só podia pagar um quarto sombrio, onde suas mãos frequentemente estavam muito frias para praticar. Ela estava, de fato, em cativeiro com os egípcios. Ódio, ressentimento, falta e limitação. Alguém a trouxe a uma de minhas reuniões e ela falou comigo e contou sua história. Eu disse: "Em primeiro lugar, você deve parar de odiar aquele homem. Quando for capaz de perdoá-lo, o sucesso voltará para você. Você está passando por sua iniciação no perdão." Parecia um pedido muito grande, mas ela tentou e compareceu regularmente a todas as minhas reuniões. Enquanto isso, o parente iniciou um processo para recuperar o dinheiro. O tempo passou e o caso nunca foi a julgamento. Minha amiga sentiu um chamado para ir à Califórnia. Ela não estava mais perturbada com a situação e havia perdoado o homem. De repente, após cerca de 4 anos,
Ela foi notificada de que o caso havia ido a julgamento. Ela me ligou ao chegar em Nova York e pediu que eu falasse a palavra pela correção e justiça. Eles foram à audiência marcada e tudo foi resolvido fora do tribunal, com o homem devolvendo o dinheiro em pagamentos mensais. Ela veio até mim transbordando de alegria, pois disse: eu não tinha o menor ressentimento em relação ao homem. Ele ficou surpreso quando o cumprimentei cordialmente. O parente disse que todo o dinheiro era para ela, então ela se viu com uma grande conta bancária. Agora ela logo alcançará sua terra prometida. Ela saiu da casa do cativeiro, ódio e ressentimento, e atravessou o Mar Vermelho. Seu bom relacionamento com o homem fez com que as águas se abrissem e ela passou a pé enxuto. Terra seca simboliza algo substancial sob seus pés, sendo os pés o símbolo do entendimento. Moisés destaca-se como uma das maiores figuras da história bíblica. A Moisés foi dada a missão de liderar seu povo para fora do Egito. A tarefa dele não era apenas convencer o relutante faraó a deixar partir as pessoas que ele havia tornado em escravos lucrativos, mas também estimular a rebelião aberta nesta nação que havia perdido sua iniciativa sob as duras condições impostas pelos seus feitores. Isso exigia um gênio extraordinário para enfrentar essa situação, e Moisés a possuía com abnegação e a coragem de suas próprias convicções. Abnegação. Ele era chamado de o mais manso de todos os homens. Já ouvimos a expressão tão manso quanto Moisés. Ele era tão manso em relação aos comandos do Senhor que se tornou um dos homens mais fortes. O Senhor disse a Moisés: levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel possam atravessar a pé enxuto pelo meio do mar. Então, sem nunca duvidar, ele disse aos filhos de Israel: avançai. Isso era uma coisa ousada de se fazer. Liderar um grupo de pessoas em direção ao mar, acreditando plenamente que não se afogariam. Eis o milagre. O Senhor fez com que o mar recuasse por um forte vento oriental durante toda a noite e fez com que o mar se tornasse terra seca e as águas se dividiram. Agora lembre-se de que isso pode acontecer para você hoje mesmo. Pense em seu problema. Talvez você tenha perdido a iniciativa devido ao tempo que passou como escravo de Faraó, suas dúvidas, medos e desânimos. Diga a si mesmo: avance. O Senhor fez com que o mar recuasse por um forte vento oriental. Vamos pensar nesse forte vento oriental como uma afirmação forte. Faça uma declaração vital de verdade. Por exemplo, se seu problema é financeiro, diga: meu suprimento vem de Deus, e grandes e felizes surpresas financeiras vêm a mim, sob a graça, de maneiras perfeitas. A afirmação é boa, pois contém o elemento do mistério. Nos é dito que Deus opera de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Poderíamos dizer que opera de maneiras surpreendentes. Agora que você fez sua declaração para o suprimento, você fez o vento oriental soprar. Portanto, caminhe até o seu mar vermelho de falta ou limitação. A maneira de se aproximar de seu mar vermelho é fazer algo para mostrar sua destemida coragem. Vou contar a história de uma estudante que recebeu um convite para visitar amigos em um resort de verão muito chique. Ela havia vivido no campo por um longo tempo, engordado, e nada lhe servia além de seu uniforme de escoteira. De repente, ela recebeu o convite. E isso significava roupas de noite, sapatos e acessórios, dos quais ela não tinha nenhum, e não tinha dinheiro para comprá-los. Ela veio até mim. Eu disse: qual é o seu pressentimento? Ela respondeu: sinto-me muito destemida. Tenho o pressentimento de que devo ir de qualquer maneira. Então ela se espremeu em algo para viajar, e foi. Quando chegou à casa de seus amigos, foi calorosamente recebida, mas sua anfitriã disse com certo constrangimento: talvez o que fiz tenha prejudicado você, mas há algumas roupas de noite e sapatos que nunca uso que coloquei em seu quarto. Não se importaria de usá-los? Minha amiga garantiu que ficaria encantada, e tudo serviu perfeitamente. Ela havia, de fato, chegado a seu mar vermelho e passado a pé enxuto. As águas de meu mar vermelho se abrem, e eu passo a pé enxuto. Agora avanço em direção à minha terra prometida.